Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Acabei de chegar de Campinas, então estou um pouco afobado, mas vamos começar. Eu preparei um texto exclusivo para vocês, então vai ser a primeira vez. Esperamos que dê tudo certo. Vocês serão cobaias do texto, ele vai ser melhorado a partir até da exposição de vocês. Então, como eu escrevi aqui, eu vou ler o meu agradecimento à Isadora, né? Para não errar, eu vou ler. Em primeiro lugar, agradeço ao convite. Agradeço a Isadora Brandão, doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela mesma instituição, defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial do Estado de São Paulo. Eu estendo meu agradecimento ao Vinícius, né, e a todos vocês. Estendo meu agradecimento à instituição Defensoria Pública, além de todas as pessoas que de forma direta ou indireta colaboraram com este evento. É uma honra estar aqui. Meu agradecimento especial à colega e professora mestre e doutoranda pela Universidade de Brasília, Joyce Lopes. É uma honra estar aqui com você, Joyce. É uma honra estar com todos vocês. É uma honra, é uma oportunidade de compartilhar conhecimento. O meu título, o meu tema é Branquitude e Justiça, uma análise sociológica do direito a partir de uma fonte jurídica. Aí eu coloco documento técnico ou talvez político. A branquitude seria identidade branca. Estamos tratando do conflito racial no Brasil com foco no branco. A justiça. A justiça é um ideal, uma abstração, um tópico que podemos ter a ambição de alcançar. O justo e o injusto pode ser a motivação de um conflito. Os conflitos que fazem parte do movimento da sociedade, que pode ser resolvido entre os pares ou necessitarem de um mediador. O mediador pode ser alguém que aparece ao acaso, isto é um acidente, de repente alguém que media e colabora mesmo a fazer o uso da força para a busca da solução do conflito. Os fenômenos assim ocorrem dia a dia aos milhões. Uma criança, uma filha, um filho com um sorriso espontâneo, também por acidente ou ação planejada de acordo com a idade, pode levar a encerrar o conflito entre dois pares em uma relação afetiva. O acidente, o acaso, é também uma das explicações para a origem do universo e dos fenômenos sociais. Trata-se de uma ação social a posteriori. Trata-se de história. A ação humana, no tempo e no espaço, o direito na sociedade moderna, é produto da cultura ocidental. O direito possui uma base iluminista, século XVIII, e também uma base positivista, século XIX, isto se ficarmos nesses séculos. A base iluminista, também moderna, após Feuerbach, é o afastamento do direito da sua concepção metafísica ocidental. Na concepção metafísica ocidental, a norma surge a priori. Deste modo, direito e justiça estão próximos, porque é de origem do mundo físico, do mundo metafísico. No entanto, no decorrer da história, o que é legal numa época pode tornar-se ilegal na outra. A motivação para a mudança pode ser a mudança também da concepção de justiça. O que era justo numa época pode tornar-se injusto na outra. Diferente do mundo metafísico, na história, direito e justiça pode se aproximar em alguns casos, alguns fenômenos serem considerados sinônimos, em alguns fenômenos sociais serem considerados sinônimos. Contudo, a justiça se coloca como um guia ao direito na imensidão do Oceano Atlântico Sul, dos conflitos que os profissionais do direito encontram, os inúmeros. Em síntese, o direito e a justiça podem se abraçar, no entanto, não são a mesma coisa. O profissional do direito não necessariamente pratica a justiça. Ele pode, inclusive, praticar a injustiça, mesmo quando exerce a função de juiz em última instância. A razão para isto é simples: o humano erra. Na relação entre justiça e direito, a justiça pode se tornar um limitador ético.
Não farei isso porque é antiético e injusto. Porém, como o mercado rompe com quaisquer barreiras, que o limite, diante disso foi construído historicamente a ideia de ética profissional. Somente a partir dessa ideia, essa é a mentalidade que se forma e se fortalece, que torna possível o exercício de certas incumbências que são exigidas, por exemplo, na área de segurança. Ações que podem resultar em processos e depois absolvição, desde que durante a sua função você não infringiu as leis que foram pactuadas pela sua categoria profissional ou imposta de fora para elas. Todo dia pode ser mais importante do que o impedimento legal, é o obstáculo que pode ser a consciência quando praticamos algo que consideramos gravíssimo do ponto de vista ético e moral. Levando-se em conta também a nossa colonização ibérica cristã, isso pode ocasionar culpa cristã mesmo aos ateus. Eu particularmente sou ateu e não me livro dessa culpa cristã. Isso pode ocasionar culpa cristã mesmo aos ateus por causa das permanências em nossas subjetividades da herança da colonização cristã ibérica do longínquo século XVI. A fonte a ser analisada. Trata-se de uma sentença proferida por uma juíza do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo. O documento... Eu nem marquei no tempo. Quanto tempo eu estou gastando? A fonte a ser analisada. Trata-se de uma sentença proferida por uma juíza do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo. O documento chamou a atenção da imprensa porque no decorrer de sua fundamentação, a juíza revelou que o réu não parecia ser criminoso porque era branco. Ela não usou necessariamente essas palavras. No entanto, praticamente disse isso textualmente. O acusado, agora sentenciado, na tentativa de roubar um carro, feriu uma pessoa e matou outra com um tiro na cabeça. Todavia, não conseguiu levar o carro. Na opinião de um leigo, a minha opinião é a opinião de um leigo, a opinião de um historiador, a opinião de um sociólogo, na opinião de um leigo, o fato da juíza observar a corporeidade branca do réu, isto não foi elemento para afetar este seu julgamento. O procedimento técnico, no ponto de vista, não parece ter sido influenciado nesse caso, pela mentalidade a respeito da juíza, a respeito de branquitude. Obviamente, o advogado de defesa pode tentar explorar o episódio que se encontra registrado nesse documento jurídico. Porém, a tendência da expressão da branquitude na sociedade é a vantagem racial. Logo, é mais provável que a branquitude passe a operar para minimizar a sentença do que agravá-la. Por isso, cabe ressaltar que a minha análise da fonte é sociológica, em termos de metodologia, farei uso do conceito de branquitude como dispositivo analítico. Em meu exame, encontrarão presente pesquisadores da sociologia do direito, contudo, meu arcabouço teórico é mais ciências humanas e a sociologia, a filosofia da cultura ocidental. Em primeiro lugar, cabe destacar que a revelação a respeito da identidade racional, da identidade racial relacionada à criminalidade foi uma exceção. Digo exceção de forma explícita, como foi confessada e revelada. Logo, o documento que estamos tratando trata-se de uma exceção e não da regra. Tal exceção o levou a ser matéria de jornal de circulação nacional e também das redes sociais. Esta é uma hipótese que levanta. Uma pessoa que atenta leu a sentença, uma sentença de 2016, e o divulgou de repente o próprio jornalista. A notícia, quando chegou até mim, a notícia, quando chegou até minha pessoa, pensei que o jornalista havia exagerado. Fui procurar o documento, fui ler e encontrei literalmente o que o jornal noticiou. Antes de alongar um pouco mais nesse documento, cabe detalhar o que eu entendo como branquitude. Em minha tese de doutorado, de forma genérica, defino a branquitude da seguinte forma. A branquitude significa pertença étnico-racial atribuída ao branco. Podemos entendê-la como o lugar mais elevado da hierarquia racial, o poder de classificar os outros como não branco. Dessa forma, significa ser menos do que ele.
Ser branco se expressa na corporeidade, isto é, brancura, e vai além do fenótipo. Ser branco consiste em ser proprietário de vantagens raciais, simbólicas e materiais. Para acentuar um aspecto, diria que ser branco consiste em ter vantagem racial por causa desse pertencimento. Como observar a branquitude? Existem inúmeros exemplos. Basta abrir os olhos e observar, olhar ao redor, olhar o Supremo Tribunal Federal. Na história recente do STF, havia um ministro negro que se afirmava negro, tornou-se presidente do Supremo Tribunal Federal. Um dia optou por se aposentar. Ele foi substituído e o Supremo voltou a possuir em seus quadros 11 ministros brancos. O Brasil não possui mulheres negras e homens negros. Será que o Brasil não possui homens negros e mulheres negras para ocupar esta função? Evidente que sim. Possui muito mais do que 11 pessoas qualificadas. O fato do Supremo Tribunal Federal não possuir em seu quadro nenhum negro ou negra não causa espanto. De fato, não causa. O que é histórico apresenta-se com a ideia de imutável, ideia de natural. Se não cabe mais o discurso biológico, o argumento metafísico racial tem regressado. E se fortalecido. O discurso se resume na ideia, sempre foi assim. As hierarquias se reinventam, persistem. Todos nós, com o passar do tempo, nos importamos cada vez menos. Quem indicou os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal? Foram os presidentes da República, brancos, quase todos brancos. Um presidente pode ser considerado nova etnia, nordestino, portanto não branco, de acordo com Stuart Hall, e outros dois, como José Sarney e o Fernando Collor, nunca foi tratado como nova etnia. Portanto, no decorrer da gestão de todos esses presidentes e presidenta, indicaram apenas um jurista negro para o Supremo Tribunal Federal. Cabe ressaltar que eles indicaram muito mais homens brancos do que mulheres brancas. A indicação de uma mulher negra, jurista, para o cargo do Supremo Tribunal Federal parece impensável. Havia um ministro negro, agora não há mais. Não haverá mais até quando? Para citar outros exemplos a respeito de branquitude, ao olhar a janela, ao olhar as capas de jornais, as revistas, a televisão, o cinema, a presidência da República, o Senado, a Câmara dos Deputados, os empresários, as pessoas mais ricas do nosso país, os bairros de classe alta, a maioria dos professores universitários, das instituições públicas e privadas. As ilustrações que citei revelam a branquitude ocupando todo o espaço ou o principal espaço. Ser branco significa também vantagem de conseguir um emprego, mesmo quando se trata de um personagem negro no espaço de produção artística ou de entretenimento. O argumento utilizado para justificar pode ser licença poética. No entanto, pode-se tratar, em hipótese, de aparência, de racismo estrutural, de prática de racismo estrutural, de prática de racismo institucional. O racismo, quando se objetiva, ele se torna uma vantagem para o branco e uma desvantagem para o negro. De volta ao documento jurídico. Trata-se de um documento técnico? É evidente que sim. Trata-se de uma sentença, trata-se de uma decisão sobre a vida de uma pessoa, liberdade ou prisão. A observação da juíza em relação ao pertencimento étnico-racial do réu pode ter interferido em sua decisão? No meu olhar, enquanto leigo, concluo que não. A decisão, ao ler todo o documento, é isto que indica. Portanto, o documento serve para revelar o que está escondido na mente de uma profissional em um único caso e uma única fonte. O pertencimento étnico-racial está associado à prática de crime. Nisto, o branco não seria o tipo ideal criminoso. Logo, o branco criminoso seria uma exceção. Vamos à frase citada no documento, na página 4, é um documento de 2016. Vamos à citação do documento literal. Vale anotar que o réu não possui estereótipo padrão de bandido. Possui pele,
olhos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Campinas, 4 de julho de 2016, página 4. O réu vai aparecer no documento como branco, sem fazer uso da palavra branco. Não possui estereótipo padrão de bandido. É isto que foi registrado. Tal registro é tão incomum que se tornou matéria jornalística, como citei, e ainda rende discussões nas redes sociais e outras comunidades fora da rede. Se o branco não é o bandido padrão, quem seria o bandido padrão? Isto não foi revelado. Todavia, ao fazer o uso do método antagônico, podemos supor que o negro seria o bandido padrão. O negro aparece de forma implícita neste documento, como sinônimo de bandido. Enquanto o branco não é sinônimo de bandido, vale ressaltar. Ao colocar novamente a pergunta, a concepção do que é branco relacionada à criminalidade influenciou nesta sentença? Ressalto, no meu olhar de leigo, que não. A partir da leitura completa, tudo indica que não, o que nos remete de forma genérica. O pertencimento étnico-racial pode interferir na decisão de um juiz? Por outras palavras, a identidade racial do juiz e do réu pode interferir na sua decisão? O pertencimento étnico-racial pode resultar em elevação da sentença ou numa diminuição? O pertencimento étnico-racial pode ser um elemento preponderante que pode resultar em condenação ou absolvição de um réu? Outra pergunta. A mentalidade da juíza registrada nesse documento é acompanhada por outros profissionais? Ela é acompanhada pelos seus pares? Ninguém a acompanha? A maioria a acompanha? A minoria a acompanha? Quanto a isto, cabe pesquisar. Só saberemos isso a partir de uma pesquisa que requer uma metodologia que a torne execuível. É provável que não será uma tarefa fácil. O estereótipo branco igual a não bandido, a não bandido e negro igual a bandido aparece em muitas literaturas científicas sobre relações raciais. Para mencionar apenas uma, Lélia Gonzalez trata dessa questão, mas também toda a epistemologia negra e outras epistemologias antirracistas. O conteúdo que revela a mentalidade da juíza referente a esse episódio não é uma novidade. O novo é o registro feito por uma profissional do direito. Neste documento, o pertencimento étnico-racial está explícito. Todavia, o pertencimento étnico-racial da juíza não conhecemos. Seria branca? Quanto a isso, não sabemos. Seria negra? Não sabemos. Portanto, a maioria dos juízes no Brasil são brancos. Se ela for branca, ao pensar o branco como não bandido, padrão de não bandido, é uma afirmação positiva de si mesmo. Se ela for negra, trata-se de uma exceção nessa função, e a sua concepção é uma rejeição também de si mesmo. Portanto, seja negra ou branca, o seu pertencimento racial, na minha apreciação, não afetou neste caso. Isto é o que parece. Em outros casos, pode ser que tenha interferido? Se alguém se interessar em pesquisar, saberemos a resposta. Porém, a grande questão a ser colocada é a seguinte: qual a relação entre justiça, direito e raça? Há produções acadêmicas que se debruçam sobre essas questões. Vou citar duas. A dissertação de mestrado da intelectual Eunice Prudente, intitulada Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil. Ela realizou essa pesquisa entre 1975 e 1980, no curso de Direito da Universidade de São Paulo. Esse é o primeiro documento que aparece, a primeira dissertação, a primeira trabalho acadêmico que envolve justiça, direito e raça. E temos um trabalho de Dina Alves, defendida na área de Ciências Sociais, na PUC São Paulo, intitulada Res Negra, Judiciário Branco. A autora revela a diferença de sentença aplicada por juízes brancos por causa do pertencimento étnico-racial, tanto do juiz quanto dos réus. Quanto ao documento ser técnico-político, o juiz, a partir do seu posicionamento, a partir do seu
posicionamento político e ético pode proferir uma sentença. Vou beber um pouco de água aqui. Quanto ao documento ser técnico ou político, o juiz, a partir do seu posicionamento político ético, pode proferir uma sentença e depois utilizar o seu instrumental teórico, técnico, para justificá-lo? De novo, o juiz, a partir do seu posicionamento político e ético, pode proferir uma sentença e depois utilizar o seu instrumental teórico, técnico, para justificá-lo? O juiz do Supremo Tribunal Federal pode utilizar dessa estratégia? Se a hipótese é possível, ao agir dessa forma, a Constituição não seria o limite, e sim a principal base teórica a ser utilizada para uma fundamentação teórica jurídica. Se a Constituição passa a ser utilizada como recurso para fortalecer a oratória, mesmo que de sofista, o que nos resta? A ética e a moral. No entanto, se a sociabilidade se sustentar apenas na ética e na moral, os seus pilares serão frágeis. Em virtude disso, pela busca de maior segurança que criaram as leis, impuseram as leis. A principal fonte é a Constituição. Se dela não podemos nos valer e temos que voltar à ética, isso tudo revela o paradoxo que a sociedade brasileira está vivendo nas últimas décadas. Por fim, vou tratar da questão da branquitude, o privilégio e o direito. A branquitude possui uma história como conceito. Ao associar branquitude e privilégio, diria o termo branquitude e o termo privilégio nos usos e sentidos. Privilégio aparece como um dos elementos dos significados do que é branquitude. Neste caso, estou me restringindo à história do conceito na sociedade brasileira. Na literatura científica, a tendência é que apareça nesse sentido. Porém, pode aparecer como sinônimo de branquitude, significado entre os múltiplos usos que encontramos também nas redes sociais. Nas redes sociais, se realizar uma análise de conteúdo, o termo branquitude possui muitos significados. Por exemplo, branquitude seria racismo estrutural, branquitude seria privilégio, por exemplo, e etc. O termo privilégio, na história da cultura ocidental, o termo remete à sociedade anterior à sociedade moderna. Antes você possuía o direito de possuir privilégio, por causa do segmento social em que nascia. É uma sociedade com o princípio da desigualdade. Na sociedade moderna, em tese, vivemos o princípio da igualdade perante a lei. Todos são iguais, inexistem privilégio. Todos temos direitos iguais, princípio liberal burguês. Portanto, o termo privilégio não teria sentido em nossa sociedade contemporânea. Na verdade, estamos tratando o termo privilégio como sinônimo de vantagem. A vantagem que você tem por ser branco na história do tempo presente. Portanto, iríamos abandonar o termo privilégio, porque poderíamos acusá-lo de anacrônico. De minha parte, eu não estou à vontade com o termo privilégio há muito tempo, porque ele tem sido banalizado nos seus usos e sentidos. Na definição de branquitude, havia optado por substituir pelo termo vantagem. Ao invés de dizer privilégio racial, eu diria vantagem racial. Entretanto, a intelectual Túlia Pires me lembrou que segmentos sociais brasileiros reivindicam privilégios e não direitos. Milton Santos também trata disso. Portanto, a mentalidade medieval que reivindica privilégios, portanto, recusa o princípio de igualdade moderno, ainda persiste. Ainda persiste a ideia de que os direitos não são iguais e que algumas pessoas querem privilégios. Por aqui eu encerro a minha fala, a minha leitura. Okay?